Shalom Haverim, nós vamos tratar de uma dúvida que as pessoas estão me perguntando muito, acerca das peot. Muitos sabem que certos judeus ortodoxos, eles não cortam as têmporas do seu cabelo, as laterais do seu cabelo, e daí eles ficam com tranças no cabelo, e isso nós vemos muito no judaísmo ortodoxo. E isto decorre da interpretação do texto de Vaikra, Levítico, capítulo 19, verso 27. E o texto dispõe o seguinte: não cortareis o cabelo arredondando os cantos da vossa cabeça, nem danificareis as extremidades da tua barba. Então, neste texto da Torá, está escrito que a pessoa não poderia cortar o cabelo arredondando, ou seja, cortando nos cantos da cabeça. E já que existe esta proibição, muitos judeus não cortam a lateral e daí se formam aquelas franjas enormes que se chamam de peot. E daí uma pessoa me perguntou: isto é uma mitzvah? Isto é um mandamento? Eu sou obrigado a usar peot? Caso eu não use as peot, caso eu não use estas franjas, eu estarei desobedecendo a Torá, eu estarei desobedecendo à vontade do Eterno? Então, isso é uma questão muito importante. Por quê? Porque se isso for uma mitzvah, um mandamento, então nós seremos obrigados a cumpri-lo. E se isso não for uma mitzvah, não for um mandamento, obviamente não haverá obrigatoriedade nenhuma. Então, nós vamos ler o texto dentro do seu contexto para extrairmos a interpretação correta. Vejam, a questão de peot, eu falei que está em Vaikra, Levítico 19, verso 27. Agora, você não pode ler esse versículo de forma isolada. Você deve ler também, você deve ler todo o contexto imediatamente anterior e também o posterior. Então, se você lê não só o verso 27, mas se você lê também o verso de cima, o verso 26, e também o verso de baixo, o verso 28, você consegue captar todo o contexto. Então eu vou ler o 26, o 27 e o 28. Diz assim: não comereis coisa alguma com o sangue, não agourareis, nem adivinhareis, ou seja, adivinhação de feitiçaria. O 27, não cortareis o cabelo arredondando os cantos da vossa cabeça, nem danificareis as extremidades da tua barba. Pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, e nem fareis marca alguma sobre vós, eu sou o Eterno. Então, se você perceber, o verso 27, que fala para você não cortar o cabelo arredondando os cantos da sua cabeça, esse texto ele está ligado a outros versículos que tratam de feitiçaria, de adivinhação, de predição do futuro. E o verso 28 fala também para você não golpear a sua carne pelos mortos. Então, existem vários estudos, eu vou mostrar até também, obviamente, à luz do judaísmo, que na antiguidade os povos pagãos, eles tinham uma maneira de cortar o cabelo. Eles cortavam os cabelos nas laterais e eles ofereciam o cabelo aos seus próprios deuses. Então isso é um hábito que veio de povos pagãos e o Eterno proibiu que os israelitas assim o fizessem. Para quê?
para que o israelita, naquela época, ele não adotasse os mesmos hábitos dos povos pagãos. Então, vejam, se você ler todos esses versos, o 26, o 27 e o 28, você vai perceber que a proibição de cortar o cabelo nos cantos é uma proibição que está ligada à arte da adivinhação, que é algo proibido pela Torá, e também a golpear a carne aos mortos, ou seja, a oferecer o seu cabelo ou a sua barba aos mortos, ou também fazer tatuagens, ferir a carne, porque vários pagãos eles feriam, cortavam a carne, tiravam o seu próprio sangue para oferecer aos mortos e também para oferecer aos deuses. Então, esta proibição de cortar o cabelo nos cantos e de cortar a barba é uma proibição que se relaciona com fins de idolatria. Então, eu sempre digo, se você cortar a sua barba e oferecê-la aos mortos ou aos deuses, é claro que isto é uma violação da Torá. Agora, se você corta o seu cabelo normalmente e não está oferecendo o seu cabelo aos deuses, ou se você não está oferecendo o seu cabelo aos mortos, então não tem problema nenhum você cortar o seu cabelo nas laterais e nem fazer a sua barba. Repito, há uma proibição sim de você cortar o canto do cabelo e cortar a barba para a finalidade idólatra, para oferecer aos mortos ou aos deuses. Isso é proibido. Mas o simples fato de cortar o cabelo na lateral ou cortar a barba com finalidade normal, ou seja, que não tenha nada a ver com idolatria, aí não há problema nenhum. E agora eu vou analisar esse tema à luz do judaísmo. Se nós consultarmos a própria obra de Maimônides, do Rabino Moshe ben Maimon, o Sefer HaMitzvot, a sua obra fundamental, você pode abrir essa obra de Maimônides e procurar a mitzvah número 43, a mitzvah lotase, ou seja, a proibição de número 43, e ele diz que há uma proibição extraída da Torá, de Vaikra Levítico 19, 27, essa proibição seria de não raspar os cabelos das têmporas. Então, repito, Maimônides diz que você não deve raspar os cabelos das têmporas e que isso é uma mitzvah da Torá, uma proibição, mitzvah lotase, de número 43. Porém, quando Maimônides vai explicar essa proibição, ele diz o seguinte, estou lendo aqui, abrem-se aspas, Maimônides falou, o objetivo deste mandamento também é para que não imitemos os idólatras, pois eles tinham o objetivo de apenas raspar os cabelos de suas têmporas. Fecham-se aspas. Ou seja, o próprio Maimônides ele reconhece que o Eterno falou esse texto para os israelitas porque naquela época os povos idólatras tinham aquele costume. Então o Eterno não quis que os israelitas copiassem os costumes pagãos. E é interessante ainda observar que esse texto que eu acabei de ler de Maimônides, ele é tratado na mesma sessão em que Maimônides fala sobre diversos atos de idolatria. Ele fala sobre não praticar a arte do encantador, de não tentar obter informações dos mortos, de não consultar o necromante, de não praticar a feitiçaria, etc. Ou seja,
Maimônides, quando ele fala para não cortar o canto da sua cabeça, ele está falando no mesmo capítulo, na mesma sessão em que ele trata de diversos atos idólatras. Ou seja, não cortar o canto da cabeça, as laterais, isso é algo relativo à idolatria. Então, repito, se você corta o teu cabelo e oferece aos deuses, isso é violação à Torá. Mas se você vai no barbeiro, corta o cabelo simplesmente por cortar, isso não é pecado. E esse mesmo raciocínio se aplica à barba. O próprio Maimônides também ele diz que raspar a barba era um costume dos sacerdotes idólatras. Então, quando o Eterno falou para que os israelitas não cortassem as suas próprias barbas, isso é para que eles não imitassem o hábito dos sacerdotes idólatras, porque na antiguidade os pagãos raspavam a barba e as ofereciam aos deuses. Então, gente, nós temos que analisar essa questão aplicando o 12º princípio de interpretação das Escrituras do Rabino Ishmael. O Rabino Ishmael, ele trouxe 13 princípios de interpretação judaica, de interpretação das Escrituras, e o 12º princípio diz o seguinte: todo termo deduz-se do próprio contexto ou da finalidade do texto. Então, o Rabino Ishmael falou para nós analisarmos o contexto e a finalidade. Então, a finalidade de o Eterno proibir cortar a barba e cortar as laterais do cabelo, a finalidade foi não imitar os idólatras. E qual é o contexto? O contexto deste texto está realmente ligado à idolatria, à feitiçaria, à adivinhação. Então, por este princípio de interpretação do Rabino Ishmael, fica claro que a proibição de cortar a barba e raspar o canto da cabeça, isso está ligado à idolatria. Então, se eu corto a minha barba e se eu corto o meu cabelo sem finalidade idólatra, eu não estarei cometendo pecado nenhum. E é por esta razão que até mesmo no judaísmo ortodoxo, muitos rabinos fazem a barba, muitos rabinos não têm barba, até mesmo no judaísmo ortodoxo. Muitos rabinos não têm barba e muitos rabinos não têm as peot. Muitos rabinos cortam as laterais do cabelo. Eu já conheço muitos rabinos ortodoxos que não usam barba. Até quando eu estive em Nova York, na sinagoga Shearit Israel, uma sinagoga maravilhosa, foi a primeira sinagoga dos Estados Unidos. Eu estava lá com o Rabino Huddery, e o Rabino Huddery, ele não usa barba, e ele não usa peot. Então, e existem vários outros rabinos que não usam. Estou comentando um rabino da primeira sinagoga dos Estados Unidos, a sinagoga mais famosa de Nova York, é linda, belíssima, e o rabino veio lá me apresentar para que eu conhecesse a sinagoga. Nós conhecemos lá a sinagoga, ele nos atendeu, eu e a minha esposa, e ele não usava barba. Então, repito, você quer usar barba? Você usa. Você quer cortar a barba? Você corta. Corta a barba, corta o cabelo. Você pode fazer isso. O que você não pode é fazer a barba e oferecê-la aos falsos deuses, aos deuses estranhos, ou cortar o cabelo para fins de invocação de mortos, de feitiçaria. Aí, obviamente, isso é transgressão à Torá.
Então, é por isso que eu uso barba. Às vezes eu uso barba, às vezes eu não uso barba, porque não existe uma proibição na Torá. Isso você extrai da finalidade e do contexto do texto que nós acabamos de analisar de Vaikra de Levítico. Uma coisa importante, na época de Moshe, de Moisés, obviamente tinha uma razão de ser, porque naquela época as pessoas eram idólatras ao fazer a barba. Hoje em dia o contexto político não, o contexto histórico, social e religioso é outro. Houve uma mudança do contexto, razão pela qual nós temos que aplicar a mitzvah, o mandamento, à luz das circunstâncias atuais. Hoje em dia, repito, há idólatras que usam barba e há idólatras que não usam barba. Então, o uso ou o não uso da barba hoje em dia não tem nada a ver com idolatria. Tanto é que há idólatras com barba e há idólatras sem barba. Então, esta é a melhor interpretação. E eu repito, muitos rabinos ortodoxos dizem a mesma coisa que eu estou dizendo. Isso não é invenção minha. Por isso que eu citei o rabino Hudry. Isso não é invenção minha. O rabino Avraham Feld, lá de Jerusalém, muitos e muitos outros. Então, eu quis dar a interpretação à luz do próprio judaísmo. Que o Eterno abençoe e guarde todos vocês e que vocês tenham uma semana maravilhosa na presença do Eterno e na presença de Yeshua HaMashiach. Amém.